Olá, eu sou a Ana, médica endocrinologista aqui no Instituto Benvita. E eu sou a Kelly, nutricionista aqui do Instituto Benvita. E hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre a temática do excesso de peso e da obesidade. E para puxar esse gancho, eu gostaria de trazer um dado que atualmente mais de 60% da população brasileira tem algum grau de excesso de peso. E isso é um dado bem alarmante, porque a gente sabe que o excesso de peso não é só uma questão estética e tem muito mais relacionado a isso. Exatamente, né, Ana? Então, acho que essa questão do excesso de peso, ela é principalmente metabólica, né? Ela está relacionada com o desenvolvimento de diversas doenças crônicas que atrapalham o processo de envelhecimento, né? Que prejudicam a qualidade de vida. Então, acho que a gente tem bastante a conversar e agir em cima disso, né? Sim, porque além de várias doenças que a gente sabe que estão associadas ao diabetes, tipo diabetes, até infarto, AVC, existem algumas limitações físicas também associadas com esse excesso de peso. Então, diminuição da disposição, diminuição na mobilidade, até dores articulares que muitas vezes podem acontecer pela por sobrecarga, conta dessa sobrecarga. Então, é um tema que tem muita relevância, porque muito além da questão estética, é uma questão de saúde, bem-estar e envolve muitos fatores, né? A gente sabe que se 60% da população tem excesso de peso, é porque não é só falta de vontade. Porque isso é um resultado principalmente do nosso estilo de vida atual, né? Hoje em dia a nossa sociedade, a forma como a gente funciona, trabalha, né, favorece que a gente tenha um estilo de vida mais sedentário, né? E a gente está sempre preocupado, correndo atrás de tudo, né? Estar ultra conectado nas telas, no celular, no computador, e sobra pouco tempo para brincar com as crianças ativamente, para sair na rua e passear com o cachorro, para fazer atividade física, esportes, né? Ou uma atividade em academia, para ter um estilo de vida ativo, para subir uma escada, né? A gente está com pressa, a gente pega o elevador sempre. Sim. E tudo isso vai contribuindo, né? Fora isso, temos também as questões dos hábitos alimentares, né? Então, a pressa do nosso dia a dia também contribui para que a gente não tenha tempo de pensar com calma no que a gente vai comer, de planejar as refeições, né? Às vezes optar por refeições mais rápidas, mais práticas, mais fáceis, ou pelos deliveries. E aí, tudo isso colabora para que a obesidade acabe chegando, né? É muito engraçado nessa questão de mudança de perspectiva, porque as pessoas não cozinham mais, não se preocupam muito mais com a alimentação, muitas vezes até por aquela questão de tempo. Muitas pessoas não priorizam o tempo para cuidar da alimentação, às vezes as pessoas não priorizam o tempo nem para cuidar do sono, que é outra coisa que a gente sabe que impacta negativamente no metabolismo, metabolismo como um todo e favorece também o ganho de peso. Sim, é muito interessante porque essa questão do excesso de peso, da obesidade, né, as pessoas se relacionam muito, principalmente com a alimentação e com a falta de atividade física, né? Mas, na verdade, se a gente for considerar o peso do nível de estresse, né, da carga mental e da qualidade do sono, né, são fatores também super relevantes que devem ser tratados, devem ser cuidados, né? Então, o tratamento da obesidade, ele não pode se resumir a um uso de um medicamento, ou somente a mudança na dieta, ou a mudança no estilo da prática de atividade física, se também outros fatores não forem levados em conta, né? Porque se a pessoa tem um padrão de sono totalmente desregulado, se a pessoa tem nível de estresse muito elevado, tudo isso também impacta, né, no excesso de peso, e também é algo que precisa ser modificado, né, visando uma melhora global da saúde. Né? Sim, e além dessas questões modificáveis, a gente sabe que existe um componente genético também na obesidade. Existe aquelas pessoas que têm uma tendência ao ganho de peso e outras que não. E se uma parte da população grande tem excesso de peso, é porque no final das contas, em termos evolutivos, a gente passou a maior parte da nossa vida como humanos com falta de alimento do que com excesso, que é o que acontece hoje. Por Sim. isso que a maioria das pessoas tem essa tendência à retenção energética. Então uma situação muito complexa que exige uma abordagem muito complexa também. Sim, integrativa, né? Ela tem que envolver vários tipos de profissional, né? Idealmente, né? A gente não pode cuidar né? Tratar um excesso de peso olhando somente pelo ponto de vista médico, pelo ponto de vista do nutricionista, pelo ponto de vista de um educador físico,
psicológico, né? Acho que a gente tem que, quanto mais profissionais estiverem envolvidos nesse cuidado, né, melhor é para o paciente, né? Sim. Maiores as chances de ter sucesso nesse tratamento. E isso até é uma dúvida comum que muitos pacientes chegam, né? Quando que eu devo procurar um endócrino? Quando que eu devo procurar um nutricionista? Será que eu preciso procurar só um? Então, se eu fosse te perguntar, o que você responderia de quando eu devo procurar um nutricionista? Então, acho que, né, em teoria, todas as pessoas se beneficiariam, né, de ter uma educação nutricional, de poder ser orientados por um nutricionista para fazer ajustes na sua alimentação. Claro que para quem realmente precisa perder peso por motivos de saúde, precisa reduzir a quantidade de gordura corporal, né? A partir do momento em que você já fez uso do conhecimento geral, né? Hoje em dia a nutrição está mais do que difundida na mídia, né? Só que às vezes até com informações conflitantes e informações que às vezes são válidas para as pessoas, mas que especificamente para aquela pessoa, né, ela deveria ser um pouco diferente. Então, a partir do momento que você, por conta própria, não consegue ter um insucesso, né, porque dietas muito restritivas, hoje está mais do que comprovado que elas não são o melhor caminho para uma perda de peso de sucesso e duradoura, né. Então, acho que esse é o momento certo de ter uma orientação profissional para você ter justamente um caminho que seja assertivo, um caminho que seja elaborado para você, né, respeitando suas particularidades, levando em conta o seu estilo de vida, né, porque dietas milagrosas, dietas que trazem resultado, isso é muito fácil, né, se a gente digitar na internet a gente consegue achar muitas delas, mas isso não quer dizer que sejam adequadas para o caso de cada pessoa, né, que tem doenças associadas muitas vezes, que tem particularidades, né, às vezes deficiências nutricionais que são mostradas em exames de sangue. E também tem que ser compatível com o estilo de vida da pessoa, né? Então, às vezes não adianta a gente estabelecer uma dieta linda que a pessoa, pelo seu estilo de vida corrido, enfim, não vai conseguir parar na cozinha para fazer uma refeição. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E eu gostaria de ouvir de você como seria o que você espera também do paciente que chega para você no seu consultório com essa busca, né? O que você espera trabalhar, assim. Perfeito. Então, do ponto de vista médico, quando um paciente chega com essa queixa do peso, a gente precisa fazer uma análise bem completa em relação à saúde como um todo, porque justamente a obesidade tem várias complicações. Então, a gente precisa fazer primeiro essa análise global que não foca só exclusivamente na perda de peso. A gente tem que ver se tem diabetes, se tem pressão alta, se às vezes já tem algum comprometimento físico, por exemplo, alguma coisa no joelho. Então, em termos médicos, a gente sempre olha a saúde como um todo, trata comorbidades que deve tratar e, eventualmente, hoje em dia a gente tem remédios, medicação para tratar a obesidade que são eficazes, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha, mas apesar da eficácia da medicação, a gente tem que entender que o tratamento para obesidade não é só tomar um remédio. O remédio é uma parte do tratamento. Né? Exatamente. Que muitas vezes ajuda e faz com que o paciente consiga seguir a dieta que um nutricionista passa, que acaba sendo parte fundamental. E aí eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes têm essa dúvida. Muitas pessoas às vezes vão no endocrinologista e acham que o endocrinologista vai prescrever uma dieta, quando na realidade essa não é a função do médico. Por isso que o nosso trabalho é complementar, equipe, né? É um trabalho em equipe e isso visa um resultado melhor. Além da endocrinologia e da nutrição, outros profissionais também fazem parte desse processo, porque justamente a obesidade é uma doença muito complexa e doenças complexas requerem tratamentos complexos. Então, muitas vezes, a parte psicológica pode estar afetada. A gente sabe que transtornos alimentares são muito frequentes e são comuns em pacientes com obesidade, compulsão alimentar, às vezes comer emocional, comedor noturno, às vezes a gente tem isso. A gente sabe que educador físico também, ou um fisioterapeuta é importante, porque uma das grandes preocupações da perda de peso é justamente evitar a perda de massa magra. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente
precisa tanto da atividade física quanto de orientações nutricionais adequadas. Então é uma coisa simples e simples não, ao contrário disso, é uma coisa complexa que precisa uma abordagem bem integrativa e bem estruturada. E não sei, me corrija se eu estiver errado quando você estava falando ali das dietas. Uma frase que eu gosto de falar para os pacientes é: qual que é a melhor dieta? Porque isso todo mundo quer saber. E aí é aquela que você consegue seguir o resto da vida, teoricamente, né? Exatamente, porque essa ideia que a gente tem, principalmente, né, de muitas décadas atrás, quando era comum a gente abrir a revista que a gente comprava na banca, que tinha lá a dieta de 1.200 calorias, perca 10 quilos em 2 semanas, enfim. Isso é algo que não é sustentável, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que uma dieta é a sua alimentação e que a sua alimentação, ela tem que seguir um padrão, né? Claro que se você está num processo de perda de peso, você vai fazer, claro, mudanças às vezes um pouco mais intensivas, e que depois você entra numa fase de manutenção, uma vez que você atingiu o seu objetivo de saúde, enfim. Mas a gente tem que entender que desde o princípio a gente não tem mais aquela ideia errônea de que eu vou começar um regime, ele vai durar X meses e a hora que eu chegar magicamente na minha meta, eu vou estalar os dedos e eu vou voltar à minha vida anterior, porque esse é a chave do insucesso, né? Com medicamento ou sem medicamento, se a gente tiver essa mentalidade de que eu estou de dieta, né, a gente vai voltar e perder todo o esforço, todo o resultado conquistado, né? Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os pacientes é que muitas pessoas chegam pensando: eu preciso mudar a minha alimentação. Então, com a nutricionista, eu vou aprender a mudar a qualidade da dieta, a escolha dos alimentos, a quantidade, assim que eu vou perder peso. Legal, claro, a nutrição funciona assim também, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que isso é metade do caminho. A comida é metade do caminho, a outra metade é quem come. Né? Porque se a gente não olhar para o comportamento de quem come, como essa pessoa come, por que ela come, em que momentos ela come, se ela associa a alimentação com emoções negativas, com frustração, com estresse ou com momentos de celebração, enfim, né? A gente tem que entender que o comer, né, o ato de comer e o que faz as pessoas terem as escolhas alimentares que elas têm é outra metade importantíssima de ser trabalhada também, né? Então, claro que cada paciente chega com uma necessidade diferente. Às vezes a gente precisa ajustar mais a parte comportamental, às vezes a gente precisa ajustar mais a parte da qualidade nutricional mesmo, mas sempre as duas coisas unidas, trabalhando juntas, né? Porque se a gente esquece de olhar para quem come, a gente também não vai ter um resultado duradouro, né, no tratamento do excesso de peso. E aí isso até um gancho, porque funciona, o que você falou se aplica muito bem também à minha prática, quando a gente fala em relação a medicamento. Como a gente encara a obesidade? Porque a gente hoje sabe que a obesidade é uma doença crônica não transmissível. O que isso significa? Que é uma doença que a gente precisa de um tratamento a longo prazo. Então, parte desse tratamento é justamente essa dieta a longo prazo, mas com a medicação funciona muitas vezes dessa forma também. A gente não pode ter a expectativa, porque como as medicações como o Mounjaro, o Wegovy, o Ozempic, que estão muito em voga, as pessoas às vezes acham que elas vão comprar uma caneta ou vão comprar uma caixa, vão usar aquilo, vão perder peso e aquilo resolveu o problema e acabou. E não é assim, porque a partir do momento que você tira o que estava eventualmente te ajudando a seguir uma dieta, o que estava te ajudando a comer menos, o seu apetite vai voltar, e se seus hábitos voltarem para o que era antes, o peso vai retornar para o que era antes. Porque o medicamento é para ser um facilitador da adoção de novos hábitos e não para ser a resposta em si, né? Isso. O medicamento ele não age sozinho e ele não vai resolver o seu problema, principalmente se ele for usado, né, por um curto período de tempo. Ele não vai sozinho resolver essa questão e nem permitir que o resultado se mantenha, se outros aspectos do estilo de vida não forem mudados também. E muitas vezes o medicamento ele precisa ser mantido de uma forma crônica, de uma forma contínua, Sim. Porque é isso que muitas vezes vai permitir com que o paciente de fato consiga aderir ali a uma modificação de estilo de vida, mas lembrando que realmente mudar, isso é uma outra coisa que eu falo muito com os pacientes, que às vezes você usa o remédio e você vai estar sem fome, mas o que você comer vai ser muito importante, porque se você está sem fome, mas quando você for comer, se você quiser comer, sei lá, sempre um fast food ou alguma coisa assim, o teu resultado não vai ser tão bom, ou às vezes pode até emagrecer,
Mas aí você vai ter carência vitamínica, você vai ter perda de massa muscular. Por isso que tudo isso tem que ser acompanhado, né? O resultado metabólico, o resultado da composição corporal, porque isso é outro ponto, assim, crucial quando a gente pensa na longevidade, no processo de envelhecimento saudável, né? A preservação da massa muscular. Porque o efeito desses medicamentos, eles agem, né, dentre outras ações, reduzindo o apetite, né, fazendo com que as pessoas tenham mais facilidade em reduzir sua ingestão. Só que nem você falou, se a gente não souber escolher o que comer, a massa muscular vai embora. Vai embora. Quanto mais velho estamos, mais fácil é essa perda muscular e mais difícil é o reganho, né? Então, é isso que vai acabar com a autonomia, né? Com a funcionalidade, principalmente nas últimas décadas de vida. Então, a gente tem que estar bem atento para preservar a massa muscular, né? Tanto agindo pela parte da nutrição, quanto pela parte, né, da atividade física, que são 2 pontos cruciais para preservar isso, para aumentar, né, a massa muscular. E a gente não pode esquecer de olhar esses aspectos, porque o ponteiro da balança, ele diz muito pouco, na verdade, né, sobre o sucesso do tratamento da obesidade. É claro que a obesidade classicamente é determinada, né, com base numa relação de peso e altura, mas se a gente tratar a obesidade olhando só para esse aspecto, a gente pode terminar com um paciente que sai do que é classicamente conhecido como obesidade. Ele pode estar, né, desnutrido, ele pode estar com pouca massa muscular, ele pode estar frágil, né, ele pode estar programado para envelhecer de uma forma, né, não saudável. Então a gente tem que cuidar de todos esses aspectos. Exatamente. E isso, quanto mais profissionais você tiver para te ajudar nesse caminho, mais fácil. E é importante lembrar, e eu ressalto aqui, que a obesidade, ela leva a várias alterações inflamatórias, até em relação ao hipotálamo e até em relação à regulação do apetite. A gente sabe que pacientes com obesidade sentem mais fome do que aqueles que não têm obesidade. Então, também é muito importante tirar essa culpa do paciente e não achar que ele precisa resolver tudo isso sozinho. Sim. Que é falta de vergonha na cara ou alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, né? E é claro que nós, enquanto profissionais de saúde, estamos aqui, né, incentivando que o acompanhamento profissional seja feito sempre que possível, mas é importante também a gente enaltecer que hoje em dia, com a informação que está disponível, né, na internet, enfim, é plenamente possível também, né, caso a pessoa não tenha a disponibilidade, enfim, os recursos para se reunir com uma equipe multiprofissional, que ela dê passos rumo a uma saúde melhor, né, por conta própria, claro, tentando fugir dessas informações de má qualidade, porque no meio de tanta informação boa, a gente hoje em dia também tem um monte de informação deturpada sendo divulgada, e muitas vezes até essas informações deturpadas chegam com mais visibilidade, né, às vezes por canais, enfim, por pessoas que têm maior visibilidade. Isso acaba até prejudicando, né, o trabalho dos profissionais, porque a pessoa acredita, às vezes, que caminhos fáceis, rápidos, são o melhor caminho, mas isso é importante a gente esclarecer, né? Que ninguém desenvolve obesidade da noite para o dia, então ninguém vai deixar de ser obeso da noite para o dia também. Então, seja com um acompanhamento profissional multi ou com um acompanhamento mais moderado, ou até mesmo se munindo de informações de qualidade por conta própria, a gente tem que ter em mente que é preciso paciência, é preciso tempo, né? Mas que é plenamente possível conseguir superar isso e adquirir uma saúde melhor. Perfeito. Nem tenho mais o que falar. Obrigada pela companhia de vocês. Até mais.